como verificar o pressuposto da heterocidacidade ao aplicar um modelo de regressão. O pressuposto da heterocidacidade deve ser testado, pois há necessidade de que os resíduos não apresentem correlação com qualquer variável x. E isso é um pressuposto que deve ser mantido ao aplicar a regressão por mínimos quadrados ordinários. Caso a gente viole este pressuposto, a gente tem o problema de heterocidacidade. E para verificar esse pressuposto, nós vamos aplicar o teste desenvolvido por Breusch, Pagan, Cook e Weisberg. Então, para aplicar na prática, nós vamos verificar a nossa pesquisa, que tem como objetivo geral analisar os fatores determinantes do tempo de chegada dos estudantes à Universidade Federal de Santa Catarina. O método para atingir esse objetivo é a regressão múltipla. Já geramos o modelo de regressão múltipla para estimar quais variáveis mais impactam no tempo de chegada do estudante à Universidade Federal de Santa Catarina. Só que precisamos verificar se este modelo apresenta problemas em relação ao pressuposto da heterocidacidade. A heterocidacidade ocorre quando as distribuições dos resíduos não apresentam variância constante, ou seja, as principais causas para a ocorrência da heterocidacidade são que os erros de especificação ocorreram quanto à forma funcional. Então, nós podemos mudar a forma funcional do modelo, podemos aplicar o logaritmo, fazer um modelo log-log, lin-log, log-lin, aplicar a quadrática para uma determinada variável, ou seja, quando a gente erra a especificação do modelo, da forma funcional, isso pode causar problema do pressuposto da heterocidacidade. E omissão de variável importante no modelo. Digamos que aqui a gente está determinando os fatores que impactam a chegada do estudante na Universidade Federal de Santa Catarina. Se a gente omitiu a variável distância em quilômetros, a gente pode ter um problema de heterocidacidade, porque a distância que o estudante mora até a universidade, ela é fundamental para verificar o impacto do tempo de chegada à universidade. É uma variável importante no modelo. Se a gente não incluir essa variável no modelo, essa variável omitida pode acarretar um problema em relação a esse pressuposto. Então, essa heterocidacidade pode ser testada no software Gretel ao clicar no menu Testes e em seguida em Heterocidacidade. Nós vamos lá na janela em que geramos o modelo de mínimos quadrados ordinários, tendo como tempo de chegada a variável dependente, distância em quilômetros a variável x1, quantidade de semáforos x2 e o perfil ao volante x3. Aqui nós vamos aplicar o teste de heterocidacidade, então nós vamos lá em testes, clicamos em heterocidacidade e podemos escolher algum deles. Há a fórmula de White para testar a heterocidacidade, há o teste de White utilizando apenas quadrados, o teste de Quenker, mas nós vamos aplicar o teste de Breusch-Pagan. E nós descrevemos lá no trabalho qual foi o teste que nós utilizamos. Então, aplicamos o teste de Breusch-Pagan. Breusch-Pagan se baseia na matriz Lagrange, né, no multiplicador de Lagrange, então por isso é o teste LM, teste de Lagrange Multiplier, do multiplicador de Lagrange. Vai ser mostrado aqui pelo software que foi aplicado o teste de Breusch-Pagan para a heterocidacidade. A variável dependente aqui é estudada e nós vamos analisar a estatística de teste aqui, estatística de teste LM é 1,67 e o p-valor é igual a 0,642743. Bom, esse p-valor vai ser utilizado para verificar o nosso teste de hipóteses. Qual é a nossa hipótese nula? Os resíduos não apresentam variância constante. E a hipótese alternativa? Os resíduos apresentam variância constante. Então, a interpretação é a seguinte, como o p-valor foi maior que 0,05, ou seja, foi o valor de 0,64, nós não rejeitamos a hipótese nula, mas a rejeitaríamos se ela fosse
se esse p-valor fosse abaixo de 0,05, a 95% de confiança. Como nós não rejeitamos a hipótese nula, nós concluímos que os resíduos não apresentam variância constante. Como eles não apresentam variância constante, nós temos a questão da heterocidacidade, ou seja, o pressuposto foi violado e há heterocidacidade. Se eles apresentassem variância constante, seria ótimo, que é a ideia de homocidacidade, variância constante. Caso tenha sido verificado como esse teste de hipóteses, o pressuposto foi violado e nós devemos aumentar a amostra, verificar se não há variáveis omitidas no modelo para corrigir esse problema de heterocidacidade no modelo de regressão. Então, aqui vimos a aplicação prática do teste para verificação da heterocidacidade em modelos de regressão.